O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu não estou tendo um pouco de retorno, melhorar aqui. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a memória de Santo Antônio, nascido em Lisboa e que morreu em Pádua. Então, os lisboetas, os portugueses, querem que ele seja Santo Antônio de Lisboa. Os italianos querem que ele seja de Pádua, mas como bem disse São João Paulo II, ele é do céu. Então, Santo Antônio do céu. Pois bem, estamos celebrando, meus irmãos, Santo Antônio, que nasceu e foi batizado Fernando de Bulhões, nasceu no dia 15 de agosto de 1195 e morreu no dia 13 de junho de 1231, isto é, com 36 anos de idade. E foi reconhecido santo pela igreja menos de um ano depois da sua morte e feito reconhecido doutor da igreja, né? Doutor do testamento, arca do testamento. Pois bem, Santo Antônio, ele já jovem desejou consagrar a sua vida a Deus no sacerdócio, queria ser padre, entrou na vida religiosa, mas tinha um coração inquieto, isto é, inquieto aqui no sentido mais feliz que essa expressão possa ter. Ele sempre queria amar mais, ele sempre queria se doar mais, né? Como bem disse Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medidas. Ele queria amar cada vez mais a Deus. E primeiramente no sacerdócio, depois na vida religiosa, querendo se consagrar como religioso, mas mesmo como religioso, ele depois desejou se tornar franciscano e viu aquele exemplo de... Quieta, que remeleixo é esse aí? E viu o exemplo dos marroquinos franciscanos que tinham morrido como mártires e desejou também ele ser mártir. Pois bem, meus santos, ele desejando o martírio, percebe que era um desejo santo, um desejo no coração dele, mas não era o desejo de Deus. Meus irmãos, nós muitas vezes podemos ter até desejos
que aos nossos olhos são desejos agradáveis a Deus, mas nós precisamos nos desapegar até mesmo das nossas boas vontades, dos nossos bons desejos, para fazer a vontade de Deus. Então, neste sentido, Santo Antônio, ele teve que aprender a se desapegar até mesmo do desejo de morrer mártir, porque embora ele quisesse perder a vida derramando o seu sangue cruentamente, Deus tinha outros planos para ele. Então aqui, meus irmãos, esse exemplo do desapego de tudo, do desapego inclusive das coisas boas que nós desejamos para a nossa vida, e dizer: Senhor, eu quero o que tu queres, como quiseres, quando quiseres. É bonito de se dizer, mas não é fácil de se viver, né? Esse desapego até mesmo da própria vontade e das vontades aparentemente boas, que no caso de Santo Antônio era uma vontade boa, mas era um outro, não era o plano de Deus. Pois bem, mas ele vendo então, ele já era aqui franciscano, ele vendo então a beleza do martírio, ele se empenhou a buscar isso, vai numa viagem para se entregar ao martírio, para evangelizar os muçulmanos. Ele adoece no meio do caminho, Deus envia-lhe uma doença para lhe frustrar os sonhos, e ele pensa então em voltar para a sua terra, Portugal, mas esse não era o desejo de Deus. O navio atraca na costa da Itália e ali ele permanece. Estava havendo uma reunião dos franciscanos ali naquela região, em Assis. Ele vai então, já que os franciscanos estavam se reunindo na Itália, que é um pequeno resumo para que nós cheguemos ao ponto desejado. Ele ali, sabendo que estava havendo um encontro dos franciscanos na Itália, ele vai para aquela reunião. Ali ele não era conhecido por ninguém. Termina aquela reunião, todos vão para as missões que lhe foram dadas, e ele estava ali, sem nenhuma missão, não era conhecido. Um dos religiosos o viu ali, sem nada, e o levou para o seu convento, onde ele começou a exercer trabalhos humildes, porque ninguém o conhecia. Ele era apenas um religioso, um simples religioso, e foi se dedicar aos trabalhos mais humildes. Isto é, ele foi limpar o pátio, foi fazer trabalhos manuais. Ele, que era um homem profundamente conhecedor da Sagrada Escritura, que sabia passagens e livros, a Sagrada Escritura, ele conhecia tanto a Sagrada Escritura de cor, que era chamado de Arca da Aliança, porque trazia no seu peito a biblioteca de Cristo, os próprios livros sagrados. Pois bem, então foi pouco a pouco, num dia, numa pregação, numa missa, em que o pregador faltou. Isto é, tinha os presidentes, o presidente, aquele que ia presidir a celebração, e tinha aquele que iria pregar. O pregador faltou, ninguém queria pagar o mico de fazer a pregação sem ter se preparado antes, e aí, já que alguém ia passar vergonha, pegaram Santo Antônio e disse: vai tu. E o empurraram para que ele fizesse a pregação, já que ninguém se preparou. Vai um franciscano burrinho e pronto. E diz que ele faz uma pregação de cair o queixo e de tocar o coração das pessoas. E começou então, né, os seus dons começaram a ser vistos, observados, e ele começou então a ser melhor aproveitado. O evangelho de hoje, ele diz isso: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá
para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Meus irmãos, essa é uma palavra que se aplica a todos nós. Isto é, Deus nos deu dons e nós precisamos colocar os nossos dons a serviço de Deus. No tempo de Deus, sim, mas colocar os nossos dons para que eles possam glorificar a Deus. Então, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, não servirá para mais nada, senão para ser pisado. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Meus irmãos, diante desta palavra nós devemos nos perguntar: o que é que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos deu? Aí você vai dizer: mas padre, mas eu não tenho nenhum dom. Você tem o dom de falar. E o que você tem feito com o dom de falar? Você tem um mínimo que seja de inteligência. O que você tem feito com a sua inteligência? Ah, padre, eu tenho trabalhado. Quer dizer, você tem usado os seus dons apenas para as coisas deste mundo, apenas para as coisas imanentes, apenas para ganhar dinheiro? Infelizmente, é isso que muitos católicos fazem. Eles usam os seus dons, a inteligência, a sua criatividade, a sua facilidade em falar, a sua capacidade de fazer amigos, apenas para as coisas deste mundo, coisas lícitas às vezes, mas apenas para as coisas deste mundo, e não também, senão principalmente para as coisas de Deus. Então você tem amigos, Deus lhe deu amigos. O que você tem feito ali entre os seus amigos? Você tem falado de Deus, das realidades espirituais? Você tem falado das coisas do céu? Ou você tem, isto é, você tem sido politicamente correto? Ora, se o sal perder o sabor, para que é que serve senão para ser pisado? Quando você foi batizado, o seu padrinho, a sua madrinha, pegou um pouquinho de sal e colocou na sua boca. O seu padrinho trouxe uma vela iluminada, uma vela acesa, porque no batismo nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Só que se nós não testemunharmos a nossa fé, o sal perderá o sabor e a luz perderá o brilho. Em compensação, meus santos, o mundo, os que são do mundo, os que são do diabo, eles são muito espertos nos seus negócios e colocam os dons que têm a serviço do diabo, a serviço de Satanás. Por esses dias agora, vocês viram as passeatas em todo o mundo do chamado orgulho gay, e nós víamos as maiores aberrações. Nós víamos representação de Cristo crucificado com uma pessoa fazendo pole dance na cruz, uma dança sensual, se esfregando na cruz e em Nosso Senhor. Isto é, usou o dom que tinha de saber dançar para fazer um ato sacrílego, para chocar as pessoas. Outros, muitos, e não há como não pensar que seja algo pensado, premeditado, isto é, em todas as paradas gay, pessoas tentando atrair as crianças para fazer com que elas entrem neste mundo. Passeatas coloridas, pessoas bem gentis, agradáveis, sorridentes, com bandeirinhas e arco-íris, e vem para cá, tentando atraí-las pouco a pouco para aquela mentalidade, e os pais
bobos, levando os seus filhos para isso. Mas eles estão usando os seus dons, os seus dotes artísticos, para o serviço do diabo e dos seus demônios. Mas nós cristãos somos tão preguiçosos em colocar os nossos dons a serviço de Deus. Muitos, vocês podem dizer, mas padre, mas eu não compreendo como é que tantos pais levam tantas crianças para esses lugares. Mas vocês viram, não todos, mas muitos, quais são os pais e mães que levam as suas crianças para aquelas passeatas? São pais e mães que compartilham aqueles ideais. Muitas vezes, 2 homens e 2 mulheres que levam os seus filhos adotados para aquelas passeatas. Por quê? Porque as famílias católicas, as famílias cristãs, elas não querem adotar as crianças, dá muito trabalho. Elas não querem adotar as crianças porque, dizem, filho adotado dá muito mais trabalho do que filho de sangue. Então não se preocupe, outros adotarão estas crianças que vocês não querem adotar, pelas quais vocês não querem se sacrificar, e vão dar a elas a formação que eles têm nos seus corações. Eles estão colocando os seus dons a serviço daquilo que eles acreditam, porque adotam 2, 3, 4 crianças que vão se tornar adolescentes, pensando como os seus pais, pensando como o mundo. E os cristãos que não querem adotar, além disso, nem filhos querem ter. Então a desgraça é completa. Eles não adotam e nem filhos querem ter. E quando tem, 1, 2 no máximo. Então vocês percebem que Deus nos dá dons, Deus nos dá capacidades, mas nós não usamos as capacidades que temos para a glória de Deus. Nós fomos, desde o dia do nosso batismo, nós fomos feitos sal da terra e luz do mundo, mas nós, no máximo, quando queremos ser sal da terra e luz do mundo, queremos a nossa maneira e na nossa medida, não a maneira de Deus e na medida de Deus. Porque, meus irmãos, deveria ser muito comum em muitas famílias cristãs, vendo quantas crianças são aí deixadas ao léu, empenhando-se para adotar pelo menos uma criança cada família. Mas o serviço de adoção é muito difícil. Quando eles sabem que somos cristãos, dificultam ainda o processo de adoção. É verdade, é verdade. Se forem 2 homens adotar uma criança, ou 2 mulheres adotar uma criança, não encontrarão tanta dificuldade se for um casal cristão, católico, protestante. Sim, os casais cristãos terão mais dificuldade, mas você enfrenta, você vai vencer a burocracia, porque você tem sede de almas. Esta sede que tinham os missionários que se embrenhavam na mata para ganhar almas. Esta sede que tinha Madre Teresa de Calcutá, que dizia: não matem suas crianças, deem a mim, e eu cuido delas. Pois bem, esta sede que tinha Jesus quando disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Esta sede, infelizmente, nós estamos sufocando, porque esta sede está presente no coração de todo batizado. Mas se nós sufocarmos, nós deixaremos de ter sede de almas. Imagine, meus santos, esta sede de almas para a perdição, os perdidos têm. Esta sede de alma para a glória de Deus, para a salvação, os cristãos estão perdendo cada vez mais. A Disney, dentre tantos desenhos animados em que
já estão tentando inculcar na cabecinha das nossas crianças os pseudo-valores, né, os falsos valores da ideologia de gênero e companhia. Agora está lançando desenhos animados e filmes em que o diabo engravida uma mulher e tem criança. Sim, uma mulher que tem relações sexuais com o diabo e tem filhos. Imagine, enquanto o culto satânico tem crescido cada vez mais, vestindo crianças de demônios, e quando chega Halloween, nossa, as famílias cristãs acham tão bonitinho vestir os seus filhos de bruxa. Olha que coisa linda, vestir o seu filho, a sua filha de endemoniado, né? É lindo. Vestir o seu filho de monstro. Mas não se preocupam em ensinar aos seus filhos a conhecerem e amarem os heróis da fé, os santos. Isto é, os pais estão deixando de ser luz. Os pais estão deixando de ser sal em sua casa. E para que é que serve o sal se perder o sabor? E para que é que serve uma lamparina que não tem mais óleo? Uma lâmpada que está queimada? Para ser jogada fora. Então nós estamos, aqui se aplica aos pais, aqui se aplica a todos os cristãos, aqui se aplica a um padre. Para que é que serve um padre que não prega o evangelho, que não oferece os sacramentos, que não celebra dignamente? Para ser jogado fora, para ser pisado, para se perder. Então nós precisamos colocar os nossos dons a serviço de Deus. Ah, padre, repito, e já estou terminando, eu tenho medo, eu tenho vergonha, aí eu posso até ser preso se eu falar essas coisas todas. É verdade, mas não tema quem pode destruir o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Tema aquele que pode lançar a alma no inferno. Então temer desagradar a Deus, não desagradar aos homens. Então colocar os nossos dons. Então entre os nossos amigos, falar de Deus, falar da igreja, falar da necessidade de se confessar, falar da feiura do pecado. Vai visitar uma família, os seus amigos, e percebeu que ali o pecado é vivido, é louvado com muito jeito, com muita educação, com muita caridade. Falar do pecado, da feiura do pecado. Ah, mas eu vou perder as amizades. Ah, meu santinho, então você não pode nem hoje fazer memória de Santo Antônio. Vá-se embora. Santo Antônio não era politicamente correto. Uma vez, imagine, quem aqui teria coragem de fazer isso? E com esse exemplo termino. Uma vez Santo Antônio foi para um velório e Deus tinha falado ao coração dele de que não adiantava rezar por aquele defunto, que ele estava no inferno. Imagine crer em Deus Pai Todo-Poderoso. O defunto lá era um rico, e como ele tinha colocado, ele não ia para o inferno porque era rico, ele ia para o inferno porque tinha colocado a sua alegria na riqueza. E onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E o tesouro dele eram os bens materiais. Então Santo Antônio vai para um velório. Vocês podem imaginar aqui o constrangimento. Ah, Senhor, não vou dizer isso não. Imagina dizer isso num velório, os familiares ali, os amigos ali, todos chorando. Eu vou dizer, não reze por ele, ele está no inferno. Vão descer o sarrafo em mim, em pleno velório. Mas Santo Antônio queria agradar a Deus. Pense, não foi brincadeira. E ele lá chega, e isso diz por quê? Primeiro, porque ele era servo de Deus e não dos homens. Como disse São Paulo, se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Deus. Então é bonito dizer essas frases, mas vivê-las é outra história. Então São Paulo diz, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Deus. Então um servo de Deus é algo até perigoso, porque ele quer agradar a Deus, independentemente das consequências humanas. Então ele entra naquele velório, porque ele quer agradar a Deus, e porque ele tem caridade com as pessoas que ali estão. Porque se ele não advertir aquele pecado cometido por aquela pessoa que foi para o inferno, outros irão também. Então ele diz, em pleno velório, não adianta mais rezar por ele,
porque ele está no inferno. E aquilo tocou profundamente o coração de tantos outros que ali estavam, com o seu coração também petrificado nas coisas do mundo. E viram que se continuassem com aquela atitude, iriam também para o inferno. Então nós precisamos às vezes, talvez não necessariamente dessa maneira, mas dizer, olha, quem morreu no pecado vai para o inferno. Mas aí a pessoa viveu a vida inteira, publicamente, no pecado, numa vida pública de pecado. Tem até missa de 7º dia, com bispos e padres concelebrando. Ah, por favor, qual é a mensagem que eu estou passando? Independentemente da vida que você vive, você no final, você vai para o céu. Porque se a pessoa publicamente viveu o pecado, ostentando o pecado e promovendo o pecado, quando morre tem missa concelebrada de 7º dia, faça-me o favor, que mensagem você está passando? De que não era pecado, era só bobeirinha cultural nossa. Então precisamos, por amor a Cristo, ter coragem de, no mundo atual, de ser politicamente incorreto, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Senão, seremos apenas pisados pelos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.